Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre os seus direitos. Hoje falaremos sobre pensão alimentícia e o imposto de renda. Bem, primeira coisa que nós temos que responder: qual pensão podem ser lançadas na declaração de imposto de renda e como e quem lançar na declaração? Ok? Tanto alimentando como alimentado, guardião, veremos esses fatos. Comecemos pelo quais os tipos de alimentos podem ser lançados na declaração de imposto de renda. Os alimentos provisórios, os alimentos gravídicos, os alimentos definitivos por sentença ou decisão, o acordo extrajudicial homologado. Esses podem ser lançados na declaração do imposto de renda. Os que não podem ser lançados, os acordos verbais e os acordos extrajudiciais sem homologação. Então não importa se você paga pensão contra recibo, mas isso não foi decidido em juízo, você não pode declarar na sua declaração do imposto de renda. Não pode lançar na declaração. Ok, pessoal? Então vejamos o seguinte. Como lançar isso? Primeiro, vamos falar do alimentante. De forma geral, quem é o alimentante? Normalmente é o pai que paga alimentos aos filhos que estão sob a guarda da mãe. Mas pode ser a mãe que pague aos filhos sob a guarda do pai, pode ser o pai e a mãe que paguem pensão quando o guardião é uma terceira pessoa, ou os avós quando pagam e assim por diante. Tem várias pessoas. De forma genérica, eu vou sempre me referir aqui nesse vídeo de pai pagando pensão para os filhos, porque é a grande maioria dos casos. Então, mas vale de forma geral. Alimentante é qualquer pessoa que paga, alimentado é qualquer pessoa que receba. E guardião é aquela pessoa responsável pelo menor, pelo alimentado. Então vamos lá. Declaração de imposto de renda do alimentante, quem paga a pensão. Primeiro, deve ser lançado no CPF do alimentado. Presta bem atenção, toda vez que uma criança nasce hoje em dia, deve ser lançado o imposto de renda, deve ter um CPF. Ela só sai do hospital com a certidão de nascimento e com CPF. Uma criança deve ter CPF desde o primeiro momento. Se a criança não tem CPF, pode ser lançado no CPF do guardião, se a criança não tiver CPF. E, independente de como é feito o débito em folha, vamos supor que foi determinado o débito em folha do pai para a mãe, para pagar alimentos ao filho. Só que a empresa debita da folha de pagamento do alimentante e paga no CPF da genitora, da guardiã. Isso não importa, você tem que lançar no CPF do alimentado. Débito em folha, então, rendimentos da empresa, você tem que ver os rendimentos, tem que estar lançado naquele informe de rendimentos do imposto de renda da empresa que você trabalha, tá? Se for depósito em conta corrente, você tem que guardar os comprovantes de depósito, além do fator de que esses comprovantes evita que você possa ser acusado de não ter pago a pensão. Então guarde sempre os comprovantes. Mas para o imposto de renda é fundamental você ter esses comprovantes. E se você pagar em mãos, em dinheiro, a guardiã, por algum motivo, houve uma sentença e você tem que pagar em mãos porque ela não tem conta bancária, não quer, tal. Recibos, ela tem que estar assinado o recibo e tem que constar no recibo o CPF dela, para que você possa lançar na sua declaração de imposto de renda. Ok? Perfeito. DIR do alimentado, declaração de imposto de renda do alimentado. Muita gente pode falar assim, mas peraí, declaração de imposto de renda de menor? Sim, o portador do CPF desde o nascimento. Hoje em dia, o menor tem que ter CPF desde que nasceu. Uma pessoa me perguntou, mas como? Uma criança vai declarar imposto de renda? Sim, porque o imposto de renda não tem limitação de idade. Ele pode ser desde um recém-nascido. Você fala, mas como assim um recém-nascido? Vou dar um exemplo. Imagine um recém-nascido de pai e mãe milionários, que tem empresas, imóveis, rendimentos, aplicações e tudo mais. O pai e a mãe morrem. E a criança é filho único e é herdeiro de tudo. Ele herdou tudo. É um recém-nascido, tem 1 ano de idade e é herdeiro de uma fortuna. Obviamente, um juiz vai nomear um tutor para administrar esses bens, mas os bens é do menor. Então o menor tem que fazer essa declaração de imposto de renda, sim, porque ele vai ter renda, ele vai ter lucro nas empresas, ele vai receber aluguéis de imóveis, ele vai receber rendimentos de aplicações e tudo mais. Então, analisando por esse ângulo, você vai ver o seguinte: declaração de imposto de renda. Não quer dizer declaração de imposto de renda de maior de idade. É declaração de imposto de renda. Quem teve renda tem que declarar. Então, como os menores são portadores de CPF, eles devem
declarar imposto de renda. Mas pode ser que ele seja dependente do guardião, tá? E pode ser também, depende do rendimento. Obviamente, se o rendimento estiver total do alimentado, estiver abaixo da linha de obrigatoriedade de declaração, quer dizer, isenção, ele está dentro da faixa de isenção do imposto de renda, ele pode ser isento de declarar, tá? Nesse caso, se ele é dependente do guardião e não tem CPF, você deve lançar no CPF do guardião o pagamento dos alimentos, indicando que é alimentos do menor de idade, ok? Veja bem, se o menor estiver no limite de isenção, ele pode não ter que declarar o imposto de renda. Agora, existe uma coisa, imagine o seguinte: a genitora, o guardiã, a mãe, está isenta do imposto de renda, ok? Por causa da faixa de rendimentos dela. O menor está isento por causa da faixa de rendimento da pensão alimentícia. Mas a genitora, ao lançar o menor, o alimentado, como dependente dela na declaração de renda, a soma dos rendimentos dos dois coloca ela na obrigatoriedade de declarar imposto de renda. E como o alimentado, ao receber a pensão, não faz retenção de imposto de renda na fonte, ela vai ter que acabar pagando o imposto de renda. Ao analisar esses lançamentos, você deve tomar o cuidado de verificar se a soma dos rendimentos do alimentado e da guardiã não complicam a declaração do imposto de renda dela, tá? Então, declaração de imposto de renda independente da idade, então pode ser que o alimentado tenha que fazer a declaração. E por outro, se você não faz essa declaração do alimentado, quer dizer, de recebimento da pensão alimentícia, você corre o risco de estar encaixado na sonegação. Por quê? Porque o alimentante vai lançar que pagou alimentos e você não está lançando o que recebeu. Isso pode dar sonegação na declaração do imposto de renda, ou do alimentado ou do guardião. Resumindo, pensão alimentícia e imposto de renda só pode ser lançado aqueles que têm decisões judiciais ou acordo homologados. Quer dizer, de qualquer forma tem que ter passado pelo judiciário e tem que haver uma sentença ou uma decisão judicial. Qualquer tipo de pensão paga, desde que tenha sido feita por decisão judicial, pode ser lançada na declaração de imposto de renda, tanto do alimentante como do alimentado. O alimentante lança no CPF do alimentado ou do guardião. Por quê? Porque se o alimentado não tiver CPF, ele vai ser dependente do guardião, então você lança no CPF do guardião. E o alimentado, a declaração de imposto de renda própria, se ele tiver rendimentos próprios, ou na declaração do guardião. Por quê? Porque recebeu, porque ele é dependente do guardião. Ok, pessoal? Espero ter ajudado e aqui é o Dr. Paulo Toneto, que está respondendo dúvidas sobre seus direitos. Cuidado com a declaração de imposto de renda sobre pensão alimentícia, tanto para quem paga como para quem recebe. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha e ativar o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e agradeço a sua audiência.